Olá, bem-vindo ao canal Teologia e Louvor em Ação. Graça e paz a todos. Para você, estudante de teologia, ou você que gosta desses assuntos, vamos trazer uma resenha do livro Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial, de forma imparcial, para seu conhecimento e caso tenha interesse, fica a dica de leitura. A escatologia se refere ao estudo do fim dos tempos, e a visão escatológica apresentada neste livro revela que o reino de Deus crescerá e avançará até encher toda a terra. Os autores deste livro defendem a visão preterista parcial do fim dos tempos, sendo uma linha de entendimento que considera que as profecias de Daniel 2 e 9 e parte de Mateus 24 e do Apocalipse já se cumpriram, sendo um entendimento que no decorrer do livro se contrapõe à visão futurista, que entende que as profecias se cumprirão em um futuro próximo ou já estão no início se cumprindo. O capítulo 1 discorre sobre o entendimento do Sermão do Monte de Jesus em Mateus 24. O centro deste capítulo está em responder às perguntas do versículo 3, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe perguntaram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Veja que o autor destaca três perguntas. A primeira, quando sucederão estas coisas? A segunda, que sinal haverá da tua vinda? E a terceira, e quando a consumação dos séculos? Segundo os autores, os discípulos, ao perguntar quando sucederão estas coisas, eles se referiram à repreensão que Jesus fez aos fariseus e à destruição do templo e a cidade de Jerusalém. Os autores explicam que tudo isso ocorreria dentro do prazo de uma geração, e dentro dessa expectativa, os autores discorrem que Jesus responde a essa pergunta nos versículos de 4 a 28 de Mateus 24, incluindo aí vários temas estudados na escatologia, como a vinda de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, dores de parto, perseguição, apostasia, falsos profetas, pregação do evangelho, aviso de destruição, abominação no lugar santo e uma grande tribulação. E afirmam que tudo isso se cumpriu no primeiro século, quando ocorreu a destruição de Jerusalém no ano 70. Pergunta 2: Que sinal haverá da tua vinda? Os autores explicam que os discípulos não estavam convencidos que Jesus iria morrer e também não pensavam em uma segunda vinda, pois naquele momento eles almejavam um Messias que viesse a reinar na autoridade do rei Davi e os livrasse do domínio romano. Portanto, segundo os autores, ao fazer a pergunta a Jesus: Qual será o sinal da tua vinda? O sentido seria: quando entrarás no teu reino? Ou quando te revelarás como rei? E para fundamentar suas respostas, os preteristas parciais fazem uso da passagem de Mateus 16, 28, que diz: Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Pergunta 3: E quanto ao fim dos tempos, entre parênteses, do mundo? Os autores explicam que Jesus respondeu à terceira pergunta dos discípulos em Mateus 24, 35 a 25, 46, que diz: Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Aqui enfatizam que as palavras do Senhor realmente se realizarão em relação ao fim do mundo, ou seja, o céu e a terra chegando ao fim. Em seguida a essa afirmação, Jesus dá sequência à sua resposta, dizendo: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Em cima deste versículo, os autores advogam que não haverá nenhum sinal sobre a volta do Senhor e que as parábolas e advertências que se seguem pelo nosso Senhor são provas disso, como, por exemplo, em Mateus 24, 37 a 39, como nos dias de Noé, Mateus 24, 40 a 42, como os dois homens do campo, e assim por diante.
A visão preterista parcial crê que o Senhor voltará no futuro, mas que não haverá sinais precedendo sua segunda vinda, e que esse acontecimento será uma surpresa total para todos, inclusive a igreja, exceto para o Pai. O capítulo 2 resume de forma sucinta, sem passagens bíblicas, as duas visões escatológicas aqui neste livro, a preterista parcial em contraposição à visão futurista. O capítulo 3 explica as visões escatológicas do livro de Daniel. Referente a Daniel 2, os autores explicam que tanto os preteristas parciais quanto os futuristas concordam que Deus revelou a Daniel que após os 4 reinos terrestres, descrito no sonho do rei Nabucodonosor, eles seriam esmagados por uma rocha e traria então o reino de Deus, que cresceria como uma montanha até encher a terra, e que essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, vindo ao mundo para estabelecer o reino eterno de Deus. Contudo, as duas visões discordam no tocante a quando a rocha virá à terra e a quando o reino de Deus será estabelecido. Na interpretação preterista parcial, o reino de Deus veio ao mundo quando Cristo subiu ao céu e foi entronizado à destra de Deus Pai há mais de 2000 anos. E desde aquele dia, o reino de Deus tem crescido e por fim encherá toda a terra como uma montanha no sonho de Nabucodonosor. Já em relação à passagem de Daniel 9, onde encontramos Daniel orando pelo seu povo, os judeus que estavam no cativeiro da Babilônia, Daniel sabia que Deus libertaria o seu povo do cativeiro, pois Deus prometera por meio dos profetas anteriores, e após uma longa oração, conforme Daniel 9, 3 a 19, Deus envia o anjo Gabriel para dizer o que aconteceria no futuro. A declaração sobre o futuro começou da seguinte modo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. À medida que o anjo Gabriel explicava a profecia a Daniel, ele dividiu esse tempo em 3 períodos, sendo o primeiro das 7 semanas, que dão 49 anos, depois 62 semanas, ou 434 anos, e finalmente a última semana, de mais 7 anos, que juntos esses 3 períodos somam 490 anos proféticos. Ambas escolas de escatologia, a preterista parcial quanto a futurista, concordam na interpretação das 69 semanas, conforme Daniel 9, 25, que diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo Gabriel estava dando o tempo exato da chegada do ministério do Messias, que pelos cálculos se deu no ano 27 depois de Cristo, ou seja, o ano em que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, aos 30 anos de idade. A discordância entre os preteristas parciais e os futuristas é no entendimento da 70ª semana, ou seja, nos últimos 7 anos de favor de Deus aos judeus. Os preteristas parciais entendem que o período de 490 anos foram corridos desde o decreto do rei Artaxerxes, e que as divisões foram para esclarecer os fatos do favor de Deus aos judeus. O anjo Gabriel explica o que aconteceria ao Messias depois das 62 semanas. Veja, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Os autores explicam que Jesus é o ungido, que seria morto. Em seguida diz que o povo de um príncipe viria e destruiria a cidade e o santuário. O anjo continua dizendo: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Os mestres
preteristas parciais entendem que o pronome ele, aqui empregado, se refere ao Messias, que fará uma firme aliança com muitos, conforme Hebreus 9:28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio do início do seu ministério, Cristo faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares com a sua morte na cruz, sendo ele o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício. Ou seja, uma nova aliança estava sendo estabelecida e o antigo sistema religioso judaico se tornara obsoleto, pois era sombra do que havia de vir. E a partir do momento do sacrifício definitivo foi feito, não havia mais qualquer necessidade de outros sacrifícios que Deus pudesse aceitar como forma de apaziguar sua ira. O restante da semana, os preteristas parciais entendem que se deu por volta do ano 34, o ano em que o diácono Estevão foi morto, Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, Pedro teve uma visão sobre comer animais impuros, simbolizando os gentios. Ou seja, após toda essa rejeição, termina a última semana de favor de Deus aos judeus, quando o evangelho então é pregado aos gentios. Os preteristas parciais creem que boa parte do livro de Apocalipse já se cumpriu, e para isso sustentam que o livro foi escrito por João por volta do ano 96 depois de Cristo. Consideram que o livro se desenrola progressivamente desde o tempo em que João estava vivo em diante, ou seja, no decorrer da história. Adotam no livro de Apocalipse uma visão historicista. A visão historicista do Apocalipse foi predominante no período da Reforma Protestante, que chegou a ser chamada de visão protestante. Os autores explicam cada capítulo de Apocalipse dentro da perspectiva preterista parcial, encontrando na história os fatos que se encaixariam nas profecias bíblicas. Mas ao chegar no capítulo 20, que fala sobre a prisão de Satanás e o reino milenar de Jesus, surge uma coisa bem inusitada que gostaríamos de pontuar. O livro foi escrito por dois autores, Harold Eberle e Martin Trench. E neste ponto eles divergem entre si, ou seja, fizeram o livro junto, tendo a mesma visão escatológica, porém neste ponto não entraram em entendimento. Em Apocalipse 20, de 1 a 6, a Bíblia descreve a primeira ressurreição dos salvos, seguido de um reinado milenar de Cristo. Durante esse período, Satanás é acorrentado, e no final deste período ocorre a segunda ressurreição, a dos ímpios. A discordância entre os autores é sobre quando o reino milenar de Cristo acontece, ou seja, se Cristo vem antes ou depois do milênio. Martin Trench crê na visão pós-milenista, ou seja, Cristo vem após o milênio. Entende que não se trata de um reino de 1000 anos, literalmente, mas que o reino teve início na primeira vinda de Cristo. E diz que 1000 anos é uma figura de linguagem para representar grandeza. Interpreta de forma simbólica o tempo de 1000 anos. Crê também que Satanás está amarrado todo esse tempo para não mais enganar as nações, e justifica crer assim pela expansão do evangelho no mundo todo. Entende que a primeira ressurreição ocorre no início do reino milenar, ou seja, junto à ressurreição de Cristo, pois crê que a primeira ressurreição é o poder de nascer de novo em Cristo, onde o crente ressuscita para uma vida nova, podendo governar e reinar com Cristo enquanto vive na terra. O outro autor, Harold Eberle, adota a visão pré-milenista, ou seja, crê na volta de Cristo antes do milênio. Explica também que é importante saber que dentro dessa visão há duas variações, o pré-milenismo dispensacional e o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacional é adotado pelos futuristas, que não é o caso do autor Harold Eberle. A forma adotada pelo autor Harold Eberle é o pré-milenismo histórico, que considera que Jesus voltará antes do milênio. Entende que o reino de Deus foi estabelecido na primeira vinda de Cristo e está crescendo na terra, como descrito em Daniel 2. Fazem uma distinção do reino agora e o reino durante o milênio.
entende que o reino agora está crescendo na terra e é governado por Deus Pai, que depois que subjugar todo o inimigo, entregará o reino ao Filho, estabelecendo o reino milenar na terra. Eberle sustenta sua visão ao citar a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E continua dizendo que em Apocalipse, capítulo de 4 a 18, é o Pai que vemos executando os juízos, enviando os anjos, e Jesus só desata os selos do livro do Pai. E o reino só é entregue a Cristo depois da festa das bodas, no capítulo 19. Até aqui, todas as visões escatológicas entendem ser na Terra o reino milenar, mas existe outra variação do milênio que os autores não abordam, que entende que o milênio será no céu, chamado de milenista, que entende que após a ressurreição descrita em 1 Tessalonicenses de 4 14 a 17, os crentes salvos irão ao céu, fazendo um link com o que disse Jesus no Evangelho de João 14, 2 e 3, assim: Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver estejais vós também. E também faz um link em Apocalipse 24, 20, versículo de 4 a 6, que diz sobre a primeira ressurreição e o milênio. Mas isso é tema para outro vídeo, ok? Aguardem. Por fim, neste capítulo do livro que trata de Apocalipse, os autores defendem que os preteristas parciais diferem dos futuristas em relação à tribulação, que crê que Cristo voltará antes, durante ou depois da tribulação. Ou seja, dentro do futurismo, existem três variações escatológicas: o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o médio-tribulacionismo. E que os preteristas parciais simplesmente não acreditam numa grande tribulação futura, e que toda a tribulação descrita em Mateus 24 já foi cumprida antes do ano 70, que culminou no massacre dos judeus, na destruição de Jerusalém e do templo. A maioria dos preteristas parciais são pós-milenistas e não creem na grande tribulação, mas o autor Harold Eberle foge à regra, pois é pré-milenista, mas não crê na grande tribulação por ser um preterista parcial. No capítulo 5, os autores explicam sobre a diferença de entendimento entre os preteristas parciais e os futuristas no que diz respeito aos judeus, Israel e ao templo. Os preteristas parciais defendem que Deus dará a terra a todos os filhos da promessa de Abraão. Paulo explica ainda que todos os que colocam sua fé em Jesus herdarão as bênçãos prometidas a Abraão. Diz em Gálatas 3, 7 e 28 e 29 assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não pode haver judeu nem grego, nem servo ou livre, nem homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo os autores, na visão preterista parcial, o templo que foi destruído no ano 70 não deve ser reconstruído, pois Deus não tem intenção de permitir que ele seja reconstruído. E não há nenhum texto bíblico que nos dê essa ideia, pois o único templo que Deus tem interesse agora é o templo cristão, ou seja, o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 19. O capítulo 6 vai tratar do anticristo. Os autores começam explicando que a palavra anticristo é mencionada na Bíblia apenas 4 vezes, e todas elas em 1ª e 2 João, e que a palavra anticristo não é mencionada nem uma vez sequer no livro de Apocalipse. Os autores explicam que as 4 passagens nas cartas do apóstolo João diz respeito aos mestres gnósticos, que ensinavam que as pessoas precisavam ter conhecimento secreto para compreender a Deus. Outros afirmavam que Cristo não nasceu de forma sobrenatural, virginal, gerado pelo Espírito Santo, mas que um espírito celestial chamado Cristo veio sobre Jesus no seu batismo e o deixou na crucificação.
Outros negavam que Cristo veio em carne, mas em espírito, e outros absurdos. Segundo os autores, esse espírito descrito por João já estava no mundo na época que a carta foi escrita e tem saído pelo mundo afora naquela época. Com relação ao homem da iniquidade, os autores explicam que a chave para o entendimento é o tempo em que esse homem estaria ativo, pois Paulo disse que a apostasia deveria vir em primeiro lugar. E esta apostasia, segundo os autores, ocorreu durante o primeiro século. E para justificar sua resposta de forma não conclusiva, sugerem três hipóteses que poderia ser o homem da iniquidade. Primeiro, o imperador Nero, pois Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, estava preso em Roma a mando do imperador Nero. Segundo, João Levi foi um líder entre os zelotes que estava tentando derrubar o governo romano e foi iníquo no sentido de também de se rebelar contra o governo judeu. E terceiro, o homem carnal, sendo a humanidade em seu estado carnal e pecaminoso. O capítulo 7 fala sobre o arrebatamento, e os autores começam explicando que tanto os preteristas parciais quanto os futuristas creem na segunda vinda de Jesus em poder e glória. Entretanto, discordam como e quando esses eventos ocorrerão. A visão preterista parcial considera que a segunda vinda de Cristo acontecerá em apenas um grande evento. Segundo os preteristas, naquele dia, sem qualquer aviso, Jesus voltará nas nuvens e todo olho o verá. Todos os crentes vivos e mortos ressuscitarão, serão tomados para encontrar com o Senhor nos ares. Nesse arrebatamento, os cristãos não serão levados para o céu por 7 anos. Eles serão tomados, recolhidos. Jesus protegerá seu povo enquanto expurga a terra do mal. Em seguida, trará os crentes à terra novamente com ele. Para os preteristas, os cristãos não serão levados ao céu, mas recolhidos para encontrar com o Senhor nos ares e esperarão nesse lugar somente o tempo necessário para que o Senhor julgue os infiéis e limpe a terra, fazendo novos céus e nova terra. Em seguida, retornarão com Cristo à terra em seu reino eterno. Segundo os autores, esse processo será instantâneo, ou quase, porque a aparição gloriosa do Senhor transformará tudo. O principal texto bíblico usado tanto na visão futurista quanto na visão preterista é o de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os autores também concluem que o texto não diz que seremos arrebatados ao céu por 7 anos, mas que seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E também que a vinda do Senhor não será secreta, porque haverá um chamamento ao som de trombetas. O capítulo 8 fala sobre o fim dos tempos, e por ser usado na forma plural, podemos deduzir que os eventos relacionados não acontecerão em um único dia, mas se estenderão por um período. Porém, quando a Bíblia fala sobre o dia na forma singular, em geral ela está se referindo ao dia do grande juízo, o que os profetas também chamam de o dia do Senhor. Neste capítulo, os autores defendem que os apóstolos do primeiro século acreditavam viver no fim dos tempos, conforme o apóstolo Pedro afirmou em Atos 2, 15 a 17, que diz: Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro define o fim dos tempos como o tempo em que Jesus apareceu a eles durante o período em que viviam. O escritor de Hebreus também entendia dessa forma. Veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Hebreus 1, 1 a 2. E explicam que quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, ele trouxe um novo reino, estabeleceu uma nova aliança,
O velho sistema religioso foi extinto com a destruição do templo, ou seja, o fim do que era velho veio no primeiro século. Esse foi o fim dos tempos, no qual Deus aboliu o velho e estabeleceu o novo através do sacrifício vicário de seu Filho Jesus Cristo. Para os preteristas parciais, o fim dos tempos foi desde o dia em que Jesus se revelou como Messias até a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E conforme a Bíblia, os apóstolos viveram no fim dos tempos, e nós vivemos em um novo tempo, em um novo reino, em uma nova aliança. E por fim, conclui o livro dizendo que a visão preterista parcial traz uma visão vitoriosa sobre o futuro, pois o evangelho está crescendo até cobrir toda a terra, e que nosso inimigo não tem o controle deste mundo, mas que Jesus Cristo é o Senhor, e ele governará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. E conforme dito no início deste vídeo, não temos o objetivo de defender essa ou outra visão. Nosso objetivo é trazer conhecimento teológico para a reflexão de cada um. E você, meu amigo, minha amiga, que ficou até aqui, dê um like, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal. Obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.